Vamos lá, começar a nossa palavra. A palavra de hoje, irmãos, nós vamos meditar sobre... Eu estava pensando, eu conversando com uma pessoa, e a pessoa disse... pastor, Cláudio, minha família não me valoriza, não me dá valor. E aí eu estava pensando naquilo que a pessoa falou, porque ninguém me dá valor. Eu acabei meu casamento porque meu ex-marido não me valorizava. Aí meus irmãos não me valorizam, aí não sei quem não me valoriza. Nem mesmo aqui no meu trabalho a prefeitura me valoriza. E aí eu estava pensando no valor das pessoas, quanto vale uma pessoa? E eu estava pensando no valor das pessoas, quanto que vale uma pessoa? Quanto vale alguém? E para a sociedade? E quanto vale alguém para Deus? Quanto vale alguém na palavra de Deus? E a Bíblia sempre tem resposta para tudo. Então eu encontrei um texto na Bíblia que mostra o valor que nós temos. Eu quero compartilhar com os irmãos. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas 12. Lucas 12. Talvez você esteja na mesma situação. Ninguém me valoriza. Então vamos ouvir hoje o que Deus tem para nos dizer sobre o nosso valor, sobre o valor que temos. Lucas 12, capítulo 12, versículo 6 e versículo 7. Lucas 12, 6 e 7. Depois nós vamos ler também Mateus de 10, 29 a 31. Então vamos começar por Lucas 12, 6 e 7, que diz assim. Lucas 12, 6 e 7. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Agora vamos em Mateus 10, 29 a 31. Mateus 10, 29 a 31. Mateus 10, 29 a 31. É o mesmo texto, é a mesma passagem, só que agora falado por Mateus. Mateus 10, 29 a 31 diz: Não se vendem 2 pardais por 1 asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, os cabelos da vossa cabeça todos estão contados. Não temais, pois bem mais valeis do que muitos pardais. Amém? E amém. Curva a sua cabeça. Senhor, diante de Ti estamos e aqui lemos a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, nós precisamos ouvir Tua voz. Tem misericórdia de nós e que a Tua boca fale a nós. Que a Tua voz seja ouvida pelo nosso coração. Que apenas a boca do pregador fale, mas que as palavras sejam Tuas. E que elas encontrem lugar em nossos corações. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero começar dizendo que a gente vive numa sociedade muito complicada. Eu já disse que o homem pós-moderno, os valores se inverteram na sociedade pós-moderna. Então nós estamos vivendo uma época em que as coisas estão sendo substituídas. O ter substituiu o ser. No passado, as pessoas se esforçavam por ser alguma coisa, ser alguém. Hoje, não. Hoje o importante é ter algo. No passado, a gente estudava bastante, ralava muito para ser. Eu quero ser um doutor, um médico. Quero ser um advogado. Quero ser um juiz. Quero ser um professor. Quero ser um enfermeiro. Hoje, não. A juventude de hoje não se esforça por ser, elas querem ter. Elas querem ter o dinheiro que um médico tem. Elas querem ter o dinheiro que um advogado tem, mas elas não querem ser o advogado, elas querem ter os bens que ele tem. A sociedade trocou o ser pelo ter. Aí você conhece alguém e diz, aquele cara é safado, pilantra, mas ele tem muito dinheiro. Ou seja, o fato dele ter muito dinheiro passa por cima de toda a falta de escrúpulo que ele tem. Ele pode ser um calhorda, um safado, um pilantra, mas ele tem muito dinheiro. Então tudo bem. A sociedade o aceita, o abraça e o cultua.
Ele pode ser safado, mas ele tem muito dinheiro. O importante é ter, não ser. Ah, mas aquele homem lá está respondendo processo porque estuprou mulheres, violência doméstica, tanta coisa. Mas você viu o carro que ele tem? Mas você viu o apartamento que ele tem? Mas você viu quanto dinheiro ele tem? E aí a sociedade o abraça porque ele tem dinheiro, ainda que ele seja um estuprador, um espancador. O ter substituiu o ser. Ninguém quer ser mais, as pessoas querem ter. O esforço não é mais por ser, mas por ter. E você pode dizer, pastor, qual o problema disso? O problema é que ser, quando você o é, você sempre o será. E quando você o tem, nem sempre o terá. Vou explicar. Quando você é um médico, você é um médico. Você pode estar na guerra sem um médico. Você vai para o Iraque ser médico, vai para o Irã ser médico. Você vai para a Lua, você é um médico. Mas quando você tem dinheiro, você só tem o dinheiro. O dinheiro só acabou, você não tem mais nada e você não é nada. Eu expliquei aqui na escola bíblica a diferença entre ter e ser. Nós lemos uma passagem no livro de Atos, onde Pedro olhou para o coxo na porta do templo formoso e disse, olhe para mim, não tenho ouro, aliás, não possuo ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ele diz duas coisas, eu não possuo ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. O ser, o ter dele é interno, ele tem dentro dele o nome de Jesus, o poder de Jesus. Ele não possui, ele não tem posses. As posses são externas. O que ele tem, possui aqui, nesse caso do poder, é interno. Então ele pode ir para a prisão, mas ele continua tendo o poder de Deus, porque está dentro dele. E se eu só possuo, eu não tenho nada. Eu possuo um carro, o ladrão levou, eu não possuo mais. O poder de Deus está dentro de mim, eu posso estar preso. Eu posso estar enclausurado, eu posso estar numa montanha, eu posso estar no deserto, mas o poder de Deus continua dentro de mim. Então nós temos que nos esforçar por ser servo de Deus, ser honesto, ser justo, ser sincero, ser verdadeiro. Nosso esforço diário, cotidiano, deve ser em ser melhor para Deus, ser um ser humano melhor, ser uma pessoa melhor, e não em ter coisas. E agora a greve está mostrando isso. Quem confiou em ter, tem o quê? Adianta ter um bom carro se a gente não tem gasolina para colocar nele. Adianta ter uma boa casa, muito dinheiro, se não vai ter o que comprar. Adianta ter uma boa comida se você não tem saúde para comê-la. Então o importante não é ter coisas, é ser. A sociedade trocou a aparência pela essência. Hoje ninguém se preocupa pelo que ele é realmente, mas o importante é o que ele parece ser. É o que as pessoas acham que ele é. Então, por isso que se coloca no Facebook, WhatsApp, tantas coisas, tanta foto, porque as pessoas, não existe ninguém triste no Facebook, não existe ninguém chateado nas redes sociais. Todo mundo está sempre para cima, alto astral, todo mundo rindo, mostrando dentes perfeitos. Todo mundo muito bem feliz, alimentado, todo mundo frequentando restaurantes, todo mundo frequentando passeios, todo mundo fazendo viagem internacional, todo mundo viajando, passeando, se divertindo. A vida é assim? Não, isso é aparência. Eu vou fazer essa foto para que todos pensem que eu estou realmente bem. Talvez quando ele termina de publicar aquela foto, ele comece a chorar, porque ele está num lugar bonito, mas ele não está feliz. Porque ele está num restaurante caro, mas ele não está feliz. Felicidade não está em lugares, felicidade não está em restaurantes, felicidade está em nós. Então a aparência, ela substituiu a essência. Hoje não é mais a essência do que nós somos, é o que as pessoas pensam que nós somos. O que vale mais não é o caráter, é a reputação. As pessoas estão preocupadas com a reputação e não com o caráter. A reputação é o que as pessoas pensam sobre você. O caráter é quem você realmente é. Então as pessoas, o que pensam de mim? Pensam que você é maravilhoso, que você é um honesto, que você é um máximo, você é um cristão com todas as letras. Ainda que no caráter e na essência ele não seja nada disso. O importante é o que pensam.
Não, está errado. Como é que Deus nos vê? Deus nos vê pela aparência ou pela essência? A sociedade trocou ainda as coisas que têm valor pelas coisas que têm preço. Hoje em dia não se ofere mais valor, e sim preço. Tudo tem preço, tudo tem preço. Eu já disse aqui, repito hoje, o que tem preço não tem valor, e o que tem valor não tem preço. Se você quiser comprar meu sapato, eu posso pôr um preço. Mas se você quiser comprar meus filhos, eu não posso te pôr um preço, porque meus filhos não têm preço, porque eles têm muito valor. Então a sociedade trocou o que tem valor por o que tem preço. O que tem valor? A amizade, a saúde, a comunhão, a fraternidade, a paz. Tudo isso tem valor. E o que tem preço? Carro, casa, conta bancária, status social. Isso só tem valor. Isso só tem preço. O valor está nas coisas que não têm preço. A sociedade trocou ainda os apertos de mão pelas curtidas. Quantas curtidas você tem? Eu tenho 1000 curtidas. E quantas mãos você apertou? Nenhuma, não quero contato com ninguém. Trocou ainda o joinha pelo abraço. Coloquei uma frase lá, coloquei um texto, pessoas, todo mundo dando joinha, curtindo. Quantos você abraçou? Eu não quero contato com ninguém. Eu não quero me aproximar de ninguém. Eu quero viver o meu mundo solitário. É interessante porque as redes sociais fazem isso. Elas nos mantêm solitários e compartilhando. Numa rede de compartilhamentos solitários. São todos os solitários em suas casas, reclusos, compartilhando numa rede que é comunitária, até, quem sabe, mundial, mas todos eles são solitários nas suas casas, reclusos dentro de si mesmos. Acabou o tempo em que as pessoas iam para a calçada conversar com o vizinho. Acabou o tempo em que a gente fazia uma fogueira e ficava em volta conversando com os amigos. Acabou esse tempo. Agora se cria um grupo e vai se conversar virtualmente. Ainda que você não precise nem olhar na cara da pessoa, não precise sentir a mão dela, o calor dela, não precisa sentir a respiração, nada. Porque a gente se relaciona à distância. E é à distância que nós queremos nos relacionar. E dentro dessa sociedade, com todos esses problemas, a sociedade que quer ter ao invés de ser, a sociedade da aparência ao invés da essência, a sociedade do preço ao invés do valor, a sociedade do material em detrimento do espiritual, a sociedade do virtual ao invés do real. Como que nós vamos falar de preço nessa sociedade? É dentro desse contexto que a gente lê o texto que nós lemos agora. Jesus, então, reunido ali com os seus discípulos e o povo que estava ouvindo, Jesus vai dizer o seguinte para eles: olha, não se vendem 2 pardais por um asse. Não se vendem 2 pardais por um asse. Interessante que Mateus fala de 2 pardais por um asse, ou 1 centavo. Mas o Lucas, ele já vai falar de 5 por 2. 5 pardais por 2 asses. Então havia uma promoção. O preço era, com 1 centavo você leva 2, se der 2 centavos, leva 5. Então é uma promoção que havia lá. Aí eu quero perguntar para você, você sabe por que o pardal tem preço? Para que você viu o pardal aqui? Hoje em dia a gente vai um churrasquinho, compra um cheeseburger, um hambúrguer, compra um lanche. Na época de Jesus não havia ainda as lanchonetes. Aliás, eles não perderam nada com isso, né? Enfim, o que eles vendiam lá era um pardal num palito. Um pardal assadinho num palito. É nesse contexto que o pardal tem esse valor. Então eles costumavam comprar esse pardalzinho num palito, né, assadinho. Alguns vão dizer, era para fazer o sacrifício. Não. Isso era um tira-gosto. Era comprado lá um pardalzinho num palito, né? E aí, 2 pardais custava 1 asse. 5 pardais, 2 asse. Nos dias de hoje, se a gente for comparar o asse, trazer para os dias de hoje para tentar determinar um valor, depois de umas contas que eu fiz, de 1 asse, 1 centil, 1 denário, o valor que se chega é aproximadamente 80 centavos um pardal, 80 centavos. Então, com 80 centavos você comprava
um pardal, 1,60, 2, então era mais ou menos isso. Para você ter ideia como esse dinheiro era desvalorizado, esse pardal era desvalorizado, um denário era o preço que se pagava para um trabalhador trabalhar um dia inteiro. Então o cara trabalhava o dia inteiro, das 6 da manhã às 6 da tarde, e recebia um denário. E um denário daria para comprar 40 pardais. Um denário dá para comprar 40 pardais, ok? Um denário é um 30 avos de um salário mínimo. Um salário mínimo hoje é 957, se você dividir por 30, vai dar mais ou menos R$32. Então, R$32 dava para comprar 40 pardais. Então, 4 vezes 8, 32. É isso aí, né? Tá certinho. 80 centavos. E Jesus começa, então, falando para eles dos pardais. Então, Jesus disse, olha, com um pardal não é vendido aí a 80 centavos? Tira gosto num palito. Imagina, irmão, o que tem um pardal, né? O que você vai comer de carne em um pardal? Então, um pardal, 80 centavos. Jesus estava dizendo para eles, não se vendem aí um pardal por 80 centavos? 2 por um asse. Tem até promoção. Se você quiser levar 5 por 2 asses, você consegue comprar. Mas Jesus disse para eles o seguinte, olha só. Olha só o que Jesus vai dizer. Não se vendem 5 asses por 5 pardais por 2 asses. Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Agora nós vamos entrar na soberania de Deus. Um pardal que custa 80 centavos. Não vale nada, porque 80 centavos. Aí Jesus vai dizer, nenhum desses pardais que é vendido a 80 centavos, num palito, 80 centavos, nenhum deles é esquecido por Deus. Deus está olhando, lembrando, se preocupando, cuidando, zelando até do pardal de 80 centavos. Esse pardal de 80 centavos só foi morto e assado porque Deus permitiu que ele fosse morto e assado. Porque se Deus não permitisse, esse pardal de 80 centavos não teria morrido. Ele continuaria vivo e voando. Então Deus se preocupa com um pardal de 80 centavos. E Jesus então continua dizendo o seguinte, entretanto nenhum deles é esquecido diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados, todos eles por Deus. Então Jesus faz uma ponte entre um pardal de 80 centavos e o valor de uma pessoa. E ele vai mostrar, esse é o extremo. O outro extremo é até o cabelo da sua cabeça. Deus sabe quantos cabelos, quantos fios há na sua cabeça. Eu amo minhas filhas, amo meus filhos. Meu filho, minhas filhas, mas eu digo para você, eu não sei quantos fios de cabelo há na cabeça deles. Ainda bem, porque já viu o cabelo das meninas aí? Como é que ia ser impossível. Mas eu amo minhas filhas muito, demais, mais que a minha própria vida. Mas eu não sei quantos fios de cabelo há na cabeça delas. No entanto, Deus sabe. Deus está preocupado com um pardal de 80 centavos. E com você, Deus olha tanto para você, Ele cuida tanto de você, que Ele sabe até quantos fios de cabelo há na tua cabeça. Inclusive dos que caíram no ralo. Ele sabe quantos foram. Inclusive, isso é um extremo, isso é para mostrar o cuidado de Deus. Isso, alguém diz, mas qual o valor real disso? Qual o significado real? Para que serve saber quantos fios de cabelo há na minha cabeça? Isso é para mostrar a soberania desse Deus. Isso é para mostrar que esse Deus sabe de todas as coisas. Isso é para mostrar que não há nada sobre essa terra que esse Deus não saiba. Isso é para mostrar o quanto Ele zela pelos seus filhos. Isso é para mostrar o quanto Ele se preocupa contigo. Isso é para mostrar o quanto Ele te quer bem. Isso é para mostrar o valor que você tem. E vai muito mais e muito mais além do que um pardal de 80 centavos. A sociedade pode te valorizar tanto quanto um pardal de 80 centavos. O governo pode nos valorizar tanto quanto um pardal de 80 centavos. Sua família, seus amigos, seu patrão podem te desvalorizar. Mas eu digo para você que para Deus você é valoroso. Haja visto o preço que foi pago.
Ele deu o seu único filho para que você fosse resgatado. Para que você fosse resgatada. E quando eu me sentir só, pastor, o que eu faço? E quando eu me sentir desprezado? E quando eu me sentir só? E quando eu me sentir como se eu fosse a última pessoa da terra? O salmista já se sentiu assim. Eu vou te mostrar aqui num salmo. Eu vou mostrar um salmo para você, você vai ver. Às vezes a gente se sente como um pardal desse aqui. Salmo 102. Salmo 102. Talvez tenha gente aqui que se sinta como um pardal de 80 centavos. Ah, ninguém me valoriza. Eu estou valendo 80 centavos apenas. Não se preocupe, Deus está te olhando. Ainda que você fosse um pardal de 80 centavos, Deus já estaria te olhando. Mas você não é, você é muito mais do que isso. Salmo 102, versículos 6 e 7. Diz assim: sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo e sou como um passarinho solitário nos telhados. O salmista se sentindo só. Ele diz, eu sou como um pelicano no deserto. O que um pelicano faz no deserto? O pelicano vive onde tem água. O que o pelicano vai fazer no deserto? Eu me sinto como um pelicano no deserto. Eu me sinto como uma coruja das ruínas. Eu não durmo, eu sou como um passarinho solitário, ou como um pardal solitário no telhado. Você já se sentiu assim? Sozinho no telhado, ninguém te vê, ninguém sabe que você está lá, ninguém te valoriza, mas Deus está te olhando, Deus está te vendo. O profeta Jeremias, quando Deus o chamou, ele disse para Deus que ele não era ninguém, que ele não era o cara indicado, que ele não era a pessoa correta para a obra, para a função que Deus queria entregá-lo. Ele se achou desqualificado, se sentiu só, se sentiu com medo. Olha o que Deus disse para ele, profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 8. Olha o que Deus disse para Jeremias: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Você está se sentindo só, desvalorizado? Essa sociedade choca a gente com tanta coisa que está mudando, né? A gente vai ficando chocado. O valor que as pessoas têm. É uma sociedade que faz festa de aniversário para cachorro com bolo, chapeuzinho. E tem crianças na sarjeta. As pessoas gastam para fazer uma festa de aniversário para um bicho, para um animal. Não que não deva fazer, mas eu só tenho uma pergunta para ser feita. O animal está entendendo o que acontece? Ele sopra a vela, canta parabéns, sabe quantos anos ele tem? A gente só podia fazer isso depois que todas as crianças estivessem abrigadas, cuidadas. Mas por que o nosso sentimento com um animal é mais estreito do que com as pessoas? Por que a gente está valorizando mais o animal irracional do que os seres criados à imagem e semelhança de Deus? Esse desprezo com a criação de Deus, com a imagem e semelhança de Deus, esse desprezo com a humanidade, esse desprezo com o homem, é reflexo do desprezo do homem para com Deus. Uma sociedade que despreza Deus, desprezará o homem que é a sua imagem e semelhança. O homem que despreza o Deus Todo-Criador, Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, desprezará aquele que é a imagem dele. É por isso que as pessoas colocam blusa de lã nos cachorros, mas não dão cobertor para o cara que está na sarjeta. É por isso que a comunidade de hoje gasta muito dinheiro cuidando de um pet, de um bicho, de um cachorro, fazendo festa de aniversário, veterinário, roupinha, coisinha, levando para passear, cuida melhor do que uma criança. E por que não adota uma criança? Por quê? Por que não valoriza o ser humano? Porque o ser humano, para algumas pessoas, vale tanto quanto um pardal de 80 centavos. Pessoas que se vê um animal na rua, levam para casa, mas se encontrar uma criança na rua, não faz nada. Passa por cima,
Toma cuidado só para não tropeçar, mas não fica indiferente, não ajuda, não auxilia. Tem coragem de vestir uma blusa de lã num bicho, mas não dá um cobertor para um ser humano. Ama mais os animais do que as pessoas. E ainda as pessoas acham que isso é ser um ser humano melhor, ser um ser humano bom. Ser humano bom é aquele que se preocupa com o seu semelhante, que se preocupa com o seu próximo, que se preocupa com o outro, com o igual, com o irmão, com o amigo, ainda com o estrangeiro, o diferente, mas é um ser humano, é a imagem e semelhança de Deus. Então qual é o valor que a sociedade dá? Não, valor nenhum. Plano de saúde para bicho. Não vou discutir aqui essa questão de valores, porque cada um atribui o seu. Mas eu só posso dizer que isso está errado diante de Deus. Está errado diante de Deus. Nós precisamos amar os animais, mas primeiro nós temos que amar os nossos próximos, nossos irmãos, as pessoas. Não podemos cuidar dos animais em detrimento a abandonar as pessoas. Não podemos amar mais os bichos do que os seres humanos. Talvez porque o bicho só nos ouça, não nos responda. Talvez porque os animais não consigam externar as suas opiniões. Por isso que às vezes a gente não gosta das pessoas. Porque as pessoas dão as suas opiniões. E a gente está vivendo uma sociedade que não aceita opinião contrária à sua. E se uma pessoa ousar discordar de uma ideia de alguém, pronto, ele já se tornou um inimigo, a pior das pessoas. Não se respeita a opinião. Há uma frase por aí, que circula por aí, da sociedade de hoje, que cabe bem aqui. As pessoas de hoje são aquelas pessoas que dizem o seguinte: a sociedade é dividida, a humanidade é dividida em dois blocos de pessoas. Os que concordam comigo e os equivocados. Essa é a pessoa, as pessoas de hoje são essas. Ou você está naqueles que concordam com ele, ou você é dos equivocados. Como se aquela opinião fosse a última, a verdadeira, a definitiva. Por que que a sociedade não valoriza as pessoas? Porque a pessoa tem sentimento próprio, porque a pessoa tem opinião, sentimentos, ela sabe se pôr, sabe falar, sabe externar sua opinião, sabe se colocar, sabe receber, sabe dar. E um animal não vai externar a sua opinião. Por isso que a gente cria um animal. Tranca a porta, porque muitos animais vivem com pessoas que, se deixar o portão aberto, até o animal foge de casa. Então eu amo o meu bicho, mas não abro a porta, senão nunca mais ele volta. Porque deve ser difícil viver com alguém que não ama o próximo, que não ama as pessoas. Não temas, porque eu sou contigo, Deus disse para Jeremias. Vocês conhecem gente que eu estou falando, gente dessa maneira, que ama mais bicho do que gente. Você conhece gente assim. E cada vez mais na nossa sociedade, esse número está aumentando. Pessoas que amam mais os animais do que as crianças, do que as pessoas. Moradores de rua são vistos como empecilhos, objetos jogados, sujeira. Tem pessoas que, se pudessem, recolheriam os moradores de rua num caminhão de lixo e mandava levar embora para o lixão. Mas se vir um cachorrinho na rua, coitadinho, está morrendo de frio, vou levar para casa. Mas se vir uma criança, vai dizer, o problema dessa criança é o pai e a mãe que abandonou, não é meu. Não, o problema é nosso, nós somos a humanidade. Até os cabelos das vossas cabeças estão todos contados. Olha só. Até os cabelos das vossas cabeças estão todos contados. Já parou para pensar nesse cuidado de Deus? Como Deus cuida? Como Deus se preocupa com você? Nem você mesmo sabe quantos cabelos tem na sua cabeça. Nem você sabe. Mas Deus sabe. Isso quer dizer que Deus sabe coisas sobre você que nem você sabe. Isso quer dizer que Deus te conhece tão bem, que você nem você se conhece tão bem quanto Deus te conhece. Ele sabe tudo que você tem passado, Ele sabe tudo que você tem vivido, Ele sabe tudo que você passou até aqui, Ele sabe tudo que tem te acontecido, Ele sabe dos seus prantos, da sua tristeza, Ele sabe do seu choro, Ele sabe de todas as coisas. Jesus continua dizendo, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, não temais, não temais, bem mais valeis do que muitos pardais.
Você vale muito mais do que muitos pardais, incontáveis pardais. 80 centavos um pardal, você vale quantos pardais? Muitos mais. Nosso preço é incalculável. Uma alma tem um valor incalculável para Deus. Uma alma tem um valor incalculável. Se você juntar todo o dinheiro, toda a riqueza do mundo, você não consegue pagar uma alma, a alma de uma pessoa. Haja vista o sangue precioso que foi derramado para que essas almas fossem resgatadas. Aleluias. Louvado seja Deus. Talvez você se sinta um pardal esquecido no telhado. Talvez você se sinta um pardal perdido. Perdido. Pastor, onde que eu vou me encontrar se eu estou perdido? Onde eu posso me encontrar? Salmo 84, versículo 3. Quero ler com você. Quem não conseguiu se encontrar até agora? Tem gente que vai falar, puxa, eu tenho 30 anos, ainda não me encontrei. Puxa, eu tenho 40 anos, não me encontrei. 50 anos, 60, não me encontrei ainda. Não consegui me encontrar como pessoa. Como eu vou me encontrar? Salmo 84, verso 3 diz assim: o pardal encontrou casa, a andorinha abrigo para si, onde acolho os seus filhotes. E eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O que o salmista está dizendo? O salmista está dizendo o seguinte, que assim como o pardal encontrou um lugar para se abrigar, assim como a andorinha encontrou um lugar para fazer o seu ninho, ele encontrou o lugar dele. E o lugar dele é onde? O lugar dele é nos altares do Senhor dos exércitos. O lugar dele é com Deus, é estar em Deus. Não adianta você conquistar o mundo e perder sua alma. Não adianta você angariar dinheiro, conseguir posição social, status, ter uma boa profissão, ganhar muito dinheiro, ter um bom carro, uma boa casa. Não adianta você ter coisas materiais. Você sempre vai ter um vazio na sua alma. Sua alma sempre vai querer algo mais, algo mais. E esse algo mais que todo homem quer e necessita é a presença de Deus. O homem veio também de Deus. Porque quando o homem foi criado no Éden, Deus então cria o homem no Éden, faz o homem do pó da terra. Então há uma parte nossa que veio do pó. E a parte que veio do pó anseia pelas coisas do pó, da terra. Então nós queremos coisas da terra, queremos comer, beber, descansar, dormir, dar risadas, nos divertir. Esse é o nosso lado da terra, porque nós fomos criados do pó da terra. Mas há algo em nós que veio de Deus. E uma vez o homem criado, Deus sopra nas suas narinas o seu espírito, o seu fôlego. No livro de Gênesis, o fôlego de vida, o homem passa a se tornar alma vivente, nefesh. Deus coloca dentro do homem o ruá, o espírito. Deus sopra. E quando o Espírito entra dentro do homem, o homem agora é um ser criado da terra, então ele tem nele coisas da terra, mas dentro dele, o que faz vivo veio de dentro de Deus. É o sopro de Deus. Então o homem tem o sopro de Deus, a vida. E por isso que sopro é vida. Pneumatos, espírito. Pneuma. Pneu. Por que chama pneu? Pneu do carro? Porque ele está cheio de ar, sopro, pneumatos. O Espírito Santo, ele veio de Deus, ele é Deus. Então o Espírito que Deus soprou na narina veio de dentro de Deus, entrou em nós, nós vivemos. Um homem, quando ele morre, ele não tem mais a respiração. O Espírito, o fôlego, sai dele e ele morre. Sai dele. Tudo que é da terra só tem valor se o que é de Deus estiver em nós. Se você tirar o fôlego de nós, não adianta você ter o corpo mais bonito. Você pode ir para a academia, fazer cirurgia plástica, ter o corpo mais bonito, ganhar o Mr. Universo, a Miss Universo, pode ganhar tudo. Mas se o fôlego sair de você, seu corpo não serve mais para nada. Ele tem que ser enterrado porque ele vai apodrecer, vai cheirar mal, vai estragar. O corpo só tem valor se o que tiver dentro dele for o Espírito que veio de Deus. O fôlego. E é por isso que as pessoas conquistam o mundo inteiro, mas continuam tendo um vazio dentro de si.
Porque eles não têm o que veio de Deus, não têm o Espírito de Deus, a comunhão com Deus, a vida com Deus. E é por isso que o salmista está dizendo, eu encontrei os teus altares, eu encontrei a tua casa, eu encontrei a tua presença. É só lá que nós nos encontramos, só na presença de Deus, só com Deus. Bem-aventurados os que habitam na tua casa e te louvam perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração se encontra nos caminhos aplainados. O homem só consegue ser completo quando ele está em Deus. Aí você veja bem, irmãos, a gente começa o ano, faz a nossa agenda, nossa programação. Esse ano eu quero fazer isso, fazer aquilo, quero ir mais curso, fazer faculdade, quero isso, tudo que a gente quer. Mas quem é que programa a vida espiritual no começo do ano? A gente programa, vou fazer esse curso, vou para a academia, vou emagrecer, vou pintar o cabelo de outra cor, vou me casar, vou namorar. A gente programa tudo que vai acontecer. Eu quero esse ano, eu quero que aconteça isso. Mas quem faz a programação da sua vida espiritual? Quem é que quando eu começo o ano diz, esse ano eu vou ficar firme na presença de Deus? Esse ano eu vou orar mais, vou jejuar mais. Esse ano eu vou buscar a presença de Deus. Esse ano eu vou me preocupar mais em buscar a Deus do que as coisas deste mundo. Qual de nós faz isso hoje? Nossa preocupação é sempre nas coisas materiais. As igrejas estão atrapalhando a obra de Deus. As igrejas estão fazendo um desserviço ao Evangelho. As igrejas estão prejudicando as pessoas chegarem até Jesus. As igrejas estão sendo um empecilho para as pessoas conhecerem Jesus de verdade. Esse Jesus que as igrejas pregam aí não é Jesus, é um Papai Noel travestido de Cristo. É um Papai Noel, principalmente as igrejas brasileiras, é um Papai Noel brasileiro, latino, um Papai Noel da barganha, da propina, o Papai Noel que você dá 10, ele te devolve 20, o Papai Noel que se você fizer um sacrifício, ele te abençoa, se você não fizer, ele não te ajuda. Esse não é Deus. Esse não é o Deus da palavra, esse não é o Deus da Bíblia. Esse Deus que nós servimos, o Deus da palavra, não é o Deus da barganha, não é o Deus do negócio. Toda vez que se fala numa igreja fazer sacrifício, já vem na nossa cabeça uma cifra. Quanto será agora? 100, 50, 500? Quanto será? Enquanto que a Bíblia diz que sacrifício não é valor financeiro. Se você ler o Velho Testamento, vai ver que os sacrifícios que as pessoas faziam nunca era valor financeiro. Quando você faz um voto a Deus, nunca é valor financeiro. Voto implica em mudança da sua vida. Não mudança do seu bolso, da sua conta bancária. Esse Deus que prega-se aí, da barganha, o Deus que quer que todo mundo fique rico, Jesus disse o que sobre os ricos? Que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus. E aí a igreja pega todo mundo pobre e quer transformar todo mundo em rico. Eu te pergunto, a igreja está facilitando a entrada do povo no reino dos céus ou dificultando? Ela está dificultando. Jesus não morreu na cruz para que eu andasse de BMW. Ele morreu na cruz para que eu tivesse livre do pecado e da morte. Ele não morreu na cruz para que eu morasse numa mansão. Ele morreu na cruz para que eu pudesse morar na glória com Ele. Ele morreu na cruz para que eu ficasse livre da maior enfermidade que a humanidade tem. Não é a enfermidade na carne, é a enfermidade do Espírito. Ele morreu na cruz para me libertar do pecado, para me libertar das algemas do Satanás. Jesus morreu para me libertar do pecado que algemava a humanidade, que levava todos para a morte. Porque todos morriam, todos nasciam e morriam e iam para o inferno. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas em Cristo nós somos justificados. Em Cristo o pecado não tem mais poder sobre a nossa vida. Em Cristo a rotina da morte é quebrada. Em Cristo a algema da morte é quebrada. Em Cristo os grilhões da morte caem no chão. Em Cristo eu sou mais que vencedor. Porque em Cristo Ele tem me salvado. E não é para que eu fique rico. Porque a mensagem do Evangelho fosse riqueza, ela não funcionou para ninguém no começo. O próprio Jesus não morreu rico. Que apóstolo morreu rico? Mostre-me. Se a mensagem do Evangelho fosse uma mensagem de riqueza, ela foi um fracasso para os primeiros crentes. Os crentes do século I e século II foram fracassados. Primeiro porque a primeira igreja do século I fez totalmente o contrário. A igreja do século I, quem era rico vendia tudo que tinha para ficar pobre igual aos outros. E uma igreja que nasceu em Atos, com quem tem propriedade, vende as propriedades, está hoje no século XXI, 20 séculos depois,
totalmente o contrário. A mensagem não é mais para vender as riquezas, deixar as riquezas e ficar pobre. Hoje a mensagem é: venha pobre e eu vou te fazer rico. Testemunhos só de riqueza. Ninguém vai lá e fala: eu era perdido, agora Cristo me salvou. Não, eu era pobre, agora eu sou rico. Como se riqueza fosse salvação. Se fosse só riqueza, Jesus não precisava morrer na cruz. Ele morreu na cruz porque o que ele fez ninguém poderia fazer. Dinheiro nenhum compra a salvação da nossa alma. Só Cristo. Só Cristo, só Cristo, só Cristo. Só Cristo. Nós temos um valor muito superior aos pardais. Para essa comunidade, para a sociedade, nós podemos valer 80 centavos como um pardal desse num palito. É isso que as pessoas estão fazendo. O que hoje Deus está valendo para as pessoas estão maltratando as coisas de Deus, deixando Deus de lado. Principalmente os crentes estão abandonando Deus. Partindo para um Deus da barganha. Eu só sirvo a Deus se Deus me der. Eu só dou se Deus me devolver. Eu só faço se tiver uma contrapartida. Isso não é cristão. O nome dessa pessoa é mercenário. Os cristãos são aqueles que se dão, não aqueles que vão à igreja para buscar nada. Quem serve a Deus, vai a Deus para servi-lo, e não a Deus para se servir dele. Quando nós nos convertemos, nós temos que falar: Deus, eis-me aqui. O que o Senhor quer que eu te faça? O que o Senhor quer que eu faça para a tua obra? Onde o Senhor quer que eu vá? Qual é o trabalho que o Senhor tem para mim? Hoje não, as pessoas se convertem e falam: e aí, Deus, agora eu sou crente, o que o Senhor vai fazer por mim? Quero um casamento, quero um emprego melhor, quero uma casa melhor. Então quero andar só de carro bom, porque eu sou filho do rei. E se eu sou filho do rei, eu sou príncipe. Príncipe não anda em carro velho, eu quero um carro novo. Então, rei Deus, porque se eu sou príncipe, eu quero do bom e do melhor. Porque eu sou cabeça e não cauda. É o que se usa hoje. Sou cabeça e não cauda. Estou aqui para governar, não para ser governado. Estou aqui para dar ordem, não para receber ordem. Mas o Senhor Jesus disse que no reino dele, quem quiser ser o maior, seja como o menor. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quem quer ser o maior, ao invés de ser servido, sirva. Na última ceia, reunidos na última ceia no cenáculo, o Senhor Jesus era o maior entre eles. Eu te pergunto: quem pegou a bacia? Quem tirou a túnica? Quem enrolou a toalha na cintura e pegou a bacia para lavar os pés? Foi Pedro? Foi João? Quem foi? Foi Jesus. O maior, o Filho de Deus, o Senhor Todo-Poderoso, aquele que Isaías disse no capítulo 9, versículo 6, o príncipe da paz, o pai da eternidade. O príncipe da paz, o pai da eternidade. Ele, aquele que João disse o que era desde o princípio. Aquele que João disse que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Aquele que João disse que é existente antes de todas as coisas, ele já existia. Tudo que foi feito por ele, por meio dele. Sem ele nada seria feito. Este é o que pega a toalha, amarra a cintura, pega a bacia, se ajoelha ao pé de Pedro para lavar os pés. Ele é o maior e ele se fez menor, para nos dar um exemplo de que nós temos que ser dessa forma. Nós queremos ser servidos, mas nós temos que aprender a servir. Nós queremos ser o primeiro, temos que aprender a ser o último. Nós queremos ser o maior, vamos ser o menor. Nós queremos ser servidos por todos, vamos servir nossos irmãos. Esse é o valor do reino de Deus. O maior é o menor. O maior é aquele que serve e não aquele que é servido. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que desce da glória, abre mão de toda a sua glória e desce aqui no monturo. O monturo é o lixo da cidade. Ele desceu no lixão para se fazer como um de nós. Para andar na humanidade como um homem. Sentir todos o calor do sol, o frio da noite, a fome, não ter onde reclinar a cabeça. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que abre mão da sua glória, que se esvazia para vir aqui, se tornar um homem, para andar conosco e para nos resgatar da morte. Nós, pentecostais, aprendemos muito a nos encher. Mas a gente precisa aprender a nos esvaziar. Aliás, a igreja evangélica ensina muita coisa errada.
Primeiro, a igreja evangélica ensina tudo que a gente não pode fazer. Está errado. A igreja tem que ensinar o que a gente não deve fazer. Porque o que eu não posso, você não pode fazer isso. Por que eu não posso? Porque o pastor está vendo, porque seu pai está vendo, porque sua mãe está vendo, porque sua esposa está vendo, porque a sociedade está vendo. E aí, quando essa pessoa estiver sozinha e olhar para todos os lados e não vir ninguém, ela vai dizer, agora eu posso. E aí ela faz. É por isso que muitos dos crentes têm problema de caráter. Porque o caráter deles nasceu defeituoso. Nasceu sobre a égide do não pode fazer, não pode fazer. Nasce da proibição. Tem que ser como Paulo disse. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sou assediado por várias paixões, mas não vou me deixar levar por nenhuma delas. Você tem que aprender o seguinte, você não deve. Pastor, eu posso tomar cachaça? Você pode, você é maior de idade, tem dinheiro, vai no bar. Se você debruçar no balcão e falar, põe uma, o cara vai pôr. Pode beber? Pode. Você tem boca como todo mundo. Vai engolir, vai ficar bêbado, vai tudo igual. Não vai ser preso porque, infelizmente, no Brasil, cachaça é uma droga lícita. Você pode beber. O crente pode encher a cara de cachaça. Pode. Mas por que ele não deve? Porque ele é servo de Deus. E servo de Deus não precisa sair da realidade. Servo de Deus não precisa de cachaça para enfrentar a realidade. Servo de Deus não precisa ficar alto, ficar bêbado. Servo de Deus vive na sobriedade, encara a realidade, porque a realidade dele tem Deus. Eu posso fazer tudo o que o mundo faz? Pode, mas não te convém, porque se você fizer isso, você deixará para lá a sua santidade, e você foi chamado para ser santo em Deus. E se você ama a Deus e o teu Deus é santo, você também vai ser santo, como santo é o Deus que você serve. Então você não deve deixar a sua santidade. Então nós temos que ensinar, não é o não posso, é o você não deve. Como santo você não deve. Não deve. O homem cristão, ele pode olhar para as mulheres e desejar na rua? Pode, todo homem faz isso. Mas se ele fizer isso, o que vai acontecer? O Deus que vê ele em todos os lugares vai ver o que ele está fazendo. E o Deus que o vê vai julgá-lo. E o Jesus que nós servimos disse que se nós apenas cogitar em nosso coração o desejo por outra mulher, nós adulteramos com ela. Então nós não devemos, porque para primar pela nossa santidade, ter uma vida santa com Deus. Você pode se sentir um pardal caído, um pardal que foi acertado pelo inimigo, um pardal que caiu, um pardal que foi capturado, um pardal que agora se encontra preso, um pardal que está prestes à morte, um pardal que perdeu a liberdade numa gaiola. Eu quero te dizer que há alguém que pode abrir essa gaiola e soltar você dessa prisão. Eu vou dar o nome de algumas gaiolas modernas. Uma das gaiolas modernas é a pornografia. Quantas pessoas hoje estão presas pela pornografia? Quantos pardais presos na gaiola da pornografia? No passado, a pornografia era restrita a bancas de jornal, tinha que entrar lá num escondido para comprar. Ou então numa locadora, também num lugar mais oculto, para alugar um vídeo com pornografia. Hoje a pornografia está à mão, no bolso, no celular. Com 3, 4 cliques no celular, você tem pornografia na tela do seu celular. Onde você estiver, quando você quiser. E essa facilidade ao acesso à pornografia tem empreendido muita gente. Muitas pessoas estão algemados, presos. Muitos pardais nas gaiolas da pornografia, da lascívia, da prostituição. E só há um que pode quebrar essa gaiola, libertar esse pássaro. Só há um, é o Senhor Jesus. Jesus pode quebrar, Jesus pode te libertar, Jesus pode te soltar. Você já não tem mais força para se libertar. Você já está completamente dominado, preso. Você não consegue mais sair.
Você tenta, mas não consegue, porque a gaiola está fechada por fora. As ferramentas que você tem não abrem a gaiola. As coisas que você aprendeu não abrem a gaiola. As armas que você aprendeu a lutar não têm efeito contra essa gaiola. E vira, mexe, você está preso nela. E você tenta se livrar e não consegue. Eu digo para você, hoje está aqui um que pode te libertar. Jesus pode abrir essa gaiola, libertar você da pornografia, para que você viva uma vida em santidade para Deus. Te libertar da mentira, te libertar do engano, te libertar do erro, do pecado, da morte, da vida dupla. São os crentes esquizofrênicos que têm vida dupla, uma vida na igreja, uma totalmente fora do mundo diferente. Pessoas que usam até outro nome fora da igreja. Na rede social, ele é outra pessoa, outro nome, ele é outra pessoa, outro comportamento, fala coisas que um crente jamais deve falar. Porque lá, diante do anonimato, oculto pelo anonimato da rede, ele se revela outra pessoa. Porque lá, a integridade da sua reputação está mantida, e onde ele pode externar toda a falha do seu caráter, anonimamente. É disso que Jesus pode nos libertar. Eu não me surpreendo mais quando eu vejo na mídia pessoas, pastores, cantores, gospel, tanta gente aí do meio evangélico, caindo em pecados sexuais, envolvido em escândalos. Eu não me surpreendo mais. Porque, irmãos, se nós não estivermos em Cristo, nós seremos uma presa fácil para essas pessoas. Seremos presa fácil para Satanás nos prender nessas gaiolas. O Senhor sabe quanto isso tem feito mal à sua igreja, às igrejas de hoje. Quantas pessoas estão presas de uma maneira que só Jesus pode libertar. O mundo virtual é um mundo sem Deus. Pois eu quero dizer para você que Deus é Deus em qualquer mundo que exista, inclusive no virtual. Eu assisti um filme, Perdido em Marte. E o ator, acho que era o Ben Affleck, ele ficou perdido em Marte, sozinho. Só ele em Marte. E a gente estava assistindo. E eu perguntei para a Elisane, falei para a Elisane, e agora os caras, e o valor moral dele agora, ele está só. Então agora os valores morais que ele tem, sociais, ele está só. Ele pode fazer o que ele quiser, porque os valores morais e sociais não em Marte, ele está só. Não há sociedade, ele está só. Eu disse, aí está a diferença de alguém que se prima pelos valores sociais e alguém que se prima pelos valores de Deus. Porque se eu me pauto pelos valores sociais e estou em Marte, não há sociedade em Marte. Então lá o valor sou eu. Eu faço o que eu quero. Mas se eu estou só em Marte e me primo pelos valores de Deus, Deus é Deus em Marte também. Deus é Deus na rede social. Deus é Deus no mundo real. Deus é Deus em qualquer lugar. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele é Senhor de todos os mundos. Ele é Senhor de qualquer lugar, de todos os lugares. Onde houver um lugar que exista na galáxia, no planeta, em qualquer lugar, Ele é Deus. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele não é só o Deus da terra. Ele é o Senhor do universo. Porque o universo foi criado por Ele. Eu quero concluir. Se você é um pardal preso, peça a Deus para que te liberte. Se você é um pardal que está preso pelas algemas, pela gaiola do pecado, pela gaiola da pornografia, pela gaiola da lascívia, pela gaiola dos desejos escusos, peça para Jesus te libertar, abrir essa gaiola, para que você seja um pássaro livre, para que você tenha liberdade em Deus, para que você conheça a santidade de Cristo, para que você viva em Deus com liberdade. A palavra de Deus diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E não é uma liberdade passageira, não é uma liberdade aparente aqui. Mas em casa nós somos presos. Não, é uma liberdade total. Aqueles
presos americanos do início do século passado, que andavam com uma bola de ferro no pé para não fugir. É uma boa imagem para a gente pensar sobre a vida de muitos crentes. Tem muito crente que a gente olha e não vê nada. Ele está aí andando para lá e para cá, vai e vem, parece livre, mas carrega uma bola daquela onde quer que vá. E é a bola da pornografia, é o peso da lascívia, é o peso do pecado que não consegue se libertar. É o peso da vida escusa, da vida dupla, é o peso da vida profana que a gente precisa se libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu não aceito, irmão, que eu sirva a Deus e algo ainda me prenda. Porque se eu estou em Cristo, eu estou livre. Se eu estou em Cristo, nada pode me pressionar, nada pode me prender. Não há algema, não há prisão que resista ao nome poderoso de Jesus. Eu quero concluir com o Salmo 34. Se você é um pardal necessitado, se você é um passarinho necessitado, que ainda tem necessidades, que não são supridas por ninguém, se você ainda é um passarinho que necessita de algo, eu quero ler com você o Salmo 34, versículo 9. Salmo 34, 9 em diante, que diz o seguinte, Salmo 34, 9, que diz assim: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém os que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para viver bem? E ele vai terminar. Agora vai falar no versículo 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Amém? Então, se você é um pardal preso, Jesus Cristo pode te libertar. Se o Filho vir libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você é um pardal necessitado, o Salmo 34 está dizendo que nada falta àqueles que temem ao Senhor. Se você é um pardal solitário, Jeremias 1,8 está dizendo, não temas, eu estou contigo para te ajudar. Se você é um pardal que ninguém valoriza, o Senhor Jesus está dizendo para você que você vale muito mais do que muitos pardais. E que até os cabelos da sua cabeça estão todos contados. E você acha que o que acontece com você é fruto do acaso. O acaso não existe. O que existe é ordenanças de Deus. O que existe é permissão de Deus. Tudo que existe está sobre a mão de Deus. Tudo que existe está sobre as determinações de Deus. Se o seu cabelo cai, é porque Deus permitiu. Aquele pardal de 80 centavos, quando ele foi capturado na árvore, quando ele foi capturado pelo cara que ia fazer o churrasco, ele só foi capturado porque Deus assim permitiu que ele o fosse capturado. Porque se Deus não desse a permissão, ele não cairia. Isso é o que Jesus disse. Até o cair do pardal de 80 centavos é permissão de Deus. Porque se assim não fosse, ele não cairia. Amém? Eu quero que você medite nesse versículo do Salmo 34. Eu vou repeti-lo aqui só para você, essa semana, guardar com você esse versículo do Salmo 34. Olha só, é o versículo que nós não lemos aqui. É o versículo 19.
Ok? 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Muitas são as aflições do justo. Isso daqui vai exatamente, diametralmente oposto ao que as igrejas estão pregando hoje. Qual é a mensagem das igrejas hoje? Pare de sofrer. Quando Deus chamou o apóstolo Paulo, ele disse, Jesus falou para Ananias, Ananias, receba este homem na tua casa, porque para mim este homem é valoroso, porque importa que eu lhe ensine o quanto convém a ele sofrer pelo Evangelho. Servir a Cristo é, sobretudo, sofrer, porque nós somos discípulos. Jesus disse, o servo não é maior do que o Senhor, não é maior. E se ao seu Senhor mataram, o que vão fazer com vocês? Se o nosso Senhor sofreu, por que nós não queremos sofrer? Se o nosso Senhor padeceu, nós não podemos padecer. Aqui está dizendo que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Não é de livrar no sentido de você não passar por ela. É no sentido de que você vai ter muitas aflições, mas Deus vai estar com você em todas elas. E eu te pergunto, onde você prefere estar? Na aflição com o Senhor ou sem aflição e sem o Senhor? Eu prefiro estar em qualquer lugar, em qualquer situação, onde o Senhor esteja comigo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos os livra. Se essa semana você tiver algum problema, aflição, nós estamos começando uma semana em aflição. Porque nós estamos iniciando uma semana totalmente adversa. Amanhã ninguém tem certeza se vai conseguir tomar um ônibus para ir trabalhar. Amanhã ninguém tem certeza se vai conseguir trabalhar. Amanhã a gente não tem certeza se vai conseguir comprar uma coisa no mercado que a gente precise. Ninguém tem convicção essa semana se as coisas voltarão ao normal ou não. Mas o Senhor está conosco. Amém? Se a presença de Deus está com você, você não vai ter falta de nada. Você não é um pardal de 80 centavos. Você vale muito mais. Jesus ama você, Ele cuida de você. Os olhos de Deus estão sobre a sua vida. Sabe como Deus nos vê? Tem um texto na Bíblia que é clássico, né, para mostrar como Deus nos enxerga. A gente consegue ver como Deus vê no texto de Davi. Quando Deus manda Samuel na casa de Jessé, para escolher um dos filhos de Jessé para ser rei de Israel, ali é um texto que a gente vê como Deus enxerga. A maneira de olhar de Deus, como Deus olha. O profeta Samuel vai lá escolher um rei. Os filhos de Jessé começam a passar. Eliabe, vão passando. Todos os filhos, 6 deles passam. Deus diz, não, nenhum desses escolhi. O profeta Samuel, quando vê Eliabe, diz, este sim, esse é o homem, esse tem cara de rei, esse tem porte de soldado, é esse que Deus quer. Deus diz, opa, Samuel, não se equivoque, não atente para a aparência desses homens, porque eu não vejo como o homem vê a aparência, eu, o Senhor, vejo o coração. Deus foi na casa de Jessé procurar um soldado? Não. Procurar um rei? Não. Procurar um homem bonito? Não. Deus foi à casa de Jessé procurar um homem que tenha um bom coração. Então Deus não está em busca de pessoas bonitas, pessoas talentosas. Deus não está em busca de pessoas com corpos bonitos. Deus não está em busca de pessoas capacitadas. Deus está em busca de pessoas que tenham coração. Coração. Porque é isso que Deus vê. Deus vê o seu coração. Ainda que o seu parente olhe para você e fale, isso daí não vale mais do que um pardal de 80 centavos. Deus vai dizer para o seu parente, você está equivocado. Essa pessoa tem um valor muito grande. Ainda que o seu patrão diga, esse daí não vale 80 centavos. O Senhor sabe o valor que você tem. E você é valioso para Deus. E você é valiosa para Deus.
Não importa a sua posição social. Não importa se você está empregado ou desempregado. Não importa se você está enfermo ou se você está saudável. Não importa se você tem uma casa própria ou se você paga aluguel. Não importa se você é jovem ou se você é idoso. Deus está olhando para você. Deus conhece a sua vida. Deus conhece o seu pranto. Deus tem visto as suas lágrimas. E Deus está dizendo, eu estou contigo. Não temas, eu cuido de você. Eu cuido de você. Ainda que o seu sustento tenha sido cessado. Ainda que o seu sustento de onde ele estava vindo, ele cessou. Ainda que o seu sustento tenha acabado. Deus vai abrir uma porta. Deus vai suprir você. Porque quando Elias acordava, ia tomar água no ribeiro de Querite, todos os dias ele bebia água no ribeiro, o corvo trazia pão e carne, mas no dia que a água secou, Deus disse, vai para Serepta, porque lá ordenei uma viúva que te alimente. Quando uma porta fecha, Deus abre outra. Quando uma fonte seca, Deus prepara outra. Quando o corvo não traz comida, Deus prepara a viúva. Deus sempre supre os seus. Deus sempre vai suprir quem confia nele. Deus não deixa quem confia nele enganado nem confundido, porque ele é Deus. Se ele conhece a quantidade de cabelos da tua cabeça, ele não vai te desprezar, não vai te desamparar. Ah, santo é o nome do Senhor. Ah, já disse o autor da palavra, na palavra de Deus, que disse, fui moço e hoje sou velho, jamais vi o justo mendigar o pão, ou a sua necessidade, ou a sua descendência passar necessidade, porque esse Deus é um Deus que supre as nossas necessidades. Eu não posso acabar sem antes dizer para você, as suas necessidades serão supridas em Deus. Eu não posso sair daqui sem dizer para você, porque você veio aqui hoje e você entrou aqui triste, porque a sua fonte de suprimento cessou nesses dias. Porque de onde vinha o seu suprimento, o seu suprimento foi cessado. Eu não sei, talvez seja a sua porta de emprego, talvez seja a sua fonte de renda, talvez seja a mão que te ajudava, talvez seja a porta que estava aberta, cessou esta semana. E por isso você está vindo aqui hoje triste. Talvez hoje você veio se sentindo como um pardal de 80 centavos. Ninguém vai me ajudar, eu estou necessitado, ninguém sabe o que eu estou passando. Eu vou passar necessidade, eu vou perecer. Mas hoje um Deus que sabe de todas as coisas, sabe que você está aqui, está te vendo aqui. E Ele está dizendo para você, não temas. Não temas, suas necessidades serão supridas. Eu sei tudo que você está passando, eu sei tudo que você está vivendo, eu conheço as suas lágrimas, sei tudo sobre a sua vida, conheço todos os seus passos, todos os dias da sua vida eu assisti você, eu trouxe você aqui nessa noite, eu cuido de você, sei exatamente quem você é, até os cabelos da sua cabeça, eu sei a quantidade, eu cuido de você. Então não se preocupe, porque as suas necessidades serão supridas. Pode ir em paz. Pode descansar em paz na tua casa, porque o teu Deus vai suprir você. Pastor, de onde virá? Não interessa, virá de Deus. E Deus traz de onde Ele quer. Deus faz as coisas da maneira mais louca. Você pega um país em crise, e um profeta precisando ser alimentado. E aí então Deus precisa mandar um profeta sem alimento para a casa de alguém que possa alimentá-lo. E Deus escolhe a viúva mais pobre da cidade e fala, vá lá que ela vai te alimentar. Como alguém que não tem nada alimenta quem também não tem nada. É a soma de Deus, onde nada mais nada é igual a tudo. Porque esse Deus é maravilhoso. Amém? Receba esta palavra, meu irmão. Você vale muito. Quando alguém fala, você não vale nada, você fala, não, Deus sabe quem eu sou. Amém? Não deixe ninguém te desprezar. Ah, você não vale nada. Não deixe as pessoas te julgarem pela capa. Deixe elas conhecerem o seu interior, a sua essência. Essa sociedade julga pela aparência, mas Deus conhece a nossa essência. Essa sociedade nos julga pelo que nós temos, mas Deus nos julgará pelo que nós somos. Que Deus abençoe a sua vida. E que o Deus do céu, que nos vê, nos veja agora. Curva a sua cabeça, nós vamos orar.